Shalom a todos, estamos em Parashat Vayechi. Nossa Parashá fala sobre os brachot, as bênçãos, que Yaakov abençoou os filhos dele, os netos dele. E no início da Parashá a gente está vendo mais os bênçãos que Yaakov deu para Yosef e para Menashe e Efraim. Então se a gente olha no Perek 48, versículo 15, está escrito assim: Vaivarech et Yosef vayomar. Ele abençoou Yosef e falou: Elokim asher talchu levotai lefanai Avraham e Yitzhak. Deus que estava com meus antepassados, Avraham e Yitzhak, Elokim, o Deus arroé oti, que está me ajudando, me odia adayom azeh, desde o início, desde que nasci até esse dia. Então agora a gente vai ver a bênção que deu para Yosef. Vamos ver. O anjo que está me salvando de qualquer coisa ruim. Vai abençoar os garotos, os filhos. Está falando aqui no plural. De repente ele vai agora para Menashe e Efraim. Vai ser colocando meu nome e o nome de meus pais, Avraham e Yitzhak, vão ficar como peixes e vão se multiplicar dentro da terra. Então vamos entender uma coisa incrível. Começou com a brachá para Yosef, deu brachá para os filhos dele. Muito estranho. Depois, no Pasuk 20, finalmente está escrito Vaivarechem. Ele abençoou eles, no plural. Aparentemente está dando uma brachá agora para Menashe e Efraim. Vayomahu lemor, nesse dia, para falar: Becha yevarech Israel lemor. Quando você vai abençoar o Am Israel, quer dizer, Rashi fala que a partir de agora cada que vai quer dar uma bênção para o filho dele. Antes da bênção vai falar Isimcha Elokim, que Efraim e Menashe, que vai se colocar Eloquim como Efraim e Menashe. Então cada vai assim que vai abençoar os filhos dele. É assim que a gente está fazendo toda sexta-feira à noite. E aí vai se meter Efraim e Menashe. Aí colocou Efraim antes de Menashe. Deu uma prioridade para Efraim antes de dar para Menashe. E se vocês vão ver lá no Pasuk, não está escrito mais qual é a brachá que receberam Efraim e Menashe. Simplesmente, somente falou que quando cada vai abençoar o filho dele, vai falar Simcha Elokim que Efraim e Menashe. Mas não está escrito a brachá que deu para Efraim e Menashe. Então, como dá para entender isso? Tem uma Gemara em Masechet Ta'anit que conta sobre um grande Hacham que estava andando no deserto. Não tinha o que comer, não tinha onde beber. E finalmente chegou para um lugar que tinha uma árvore cheia de frutas. E com sombra. E tinha um rio embaixo dela. Então ele comeu dos frutos, ele aproveitou da sombra. E ele bebeu da água. Estava tão feliz. Aí falou: Ilan, Ilan, bamei avarichecha. Árvore, árvore, como posso te abençoar? Se eu vou te abençoar, que você vai ter frutos doces, já você tem frutos doces. Se vou te abençoar, que você vai ter uma sombra, muitos galhos, e tudo isso já você tem. Se vou te abençoar, que um rio de água vai passar embaixo de você, você já tem tudo. Então como posso te abençoar? Então vou te abençoar que de todas as árvores que vão plantar, através de seus frutos, que vão crescer a mesma coisa como você, eles vão ter frutos doces, vão ter água, vão ter tudo exatamente como você. A gente está entendendo aqui que a bênção é exatamente de fazer de uma pessoa, de transformar uma pessoa limitada, material, de transformar ela como se fosse
tirar os limites dele e de transformar ele como se fosse com continuidade, com eternidade. Isso é brachá. A brachá é não receber. A brachá é que uma pessoa, ele vai receber porque ele é uma pessoa que vai se transformar com continuidade, vai distribuir, vai poder ter frutos dele, vai poder ver as bênçãos dos frutos dele. Isso é a brachá verdadeira. Por isso, que quando está abençoando Yosef, e está dando uma brachá para os filhos de Yosef. Não tem uma bênção melhor, que Yosef vai saber que os filhos dele vão continuar no caminho certo, eles vão se multiplicar, vão ter toda a bênção. Isso é a maior bênção de Yosef. Porque através disso, Yosef, ele sai dos limites dele, ele já vira como se fosse um canal, que a brachá, através dele, está continuando, tem uma continuidade. Exatamente, brachá, ele abrir, quer dizer, canalizar as águas. Como você tem uma piscina de água, ela está regando todos os campos. Isso ele abrir, isso é uma brachá. Quando alguém ele vira numa pessoa limitada que segurando as coisas que ele tem, ele consegue distribuir, consegue que as pessoas acabam aproveitando da sabedoria dele, da bondade dele, do dinheiro dele, de tudo que ele tem. Isso é uma pessoa que a gente pode chamar de abençoado. Abençoado quer dizer que ele já não tem mais limites. É uma pessoa que está distribuindo as coisas que ele tem. Então, Yosef, a bênção dele, e os filhos dele, Yevarech Tanearim, que os filhos vão se multiplicar. E os filhos dele, a bênção para os filhos dele, é a bênção que cada um de nós, quando vai fazer a brachá para os filhos dele, a gente vai mencionar Efraim e Menashe. E por que a gente está mencionando Efraim e Menashe? Para as meninas a gente fala Isimech Elohim que Sarah Rivka Rachel Leá, como umas matriarcas. Mas aqui a gente não fala Isimech Elohim que Avraham, Yitzhak e Yaakov. A gente fala que Efraim e Menashe, nós sábios falam que são os primeiros irmãos que não estavam brigando um com o outro. Tinham uma união. E isso no momento de abençoar os filhos, a gente está abençoando os filhos, que vão ter uma união exatamente como Efraim e Menashe. Em outras palavras, não pode ser uma bênção melhor para Efraim e Menashe, para eles saberem que a bênção que eles têm, que é a união, não vai ficar somente com eles. Vai ser dado para cada judeu que vai abençoar os filhos dele através disso. Agora, Efraim e Menashe não são limitadas, são pessoas que a brachá deles vai para todo mundo. Isso vai varchem, isso é a brachá deles. E por isso que no final, vai Yasemet Efraim e Menashe. Aí ele explicou para Yosef, agora você entende por que eu priorizei, coloquei a mão direita sobre Efraim. Por que priorizei Efraim de Menashe? Porque na brachá não é agora, não é para a pessoa mesmo, a pessoa limitada aqui. A brachá é que essa pessoa vai sair dele. Muitos líderes que vão ter uma responsabilidade para o Am Israel, eles precisam dessa mão direita. A brachá não é agora, a brachá tem uma dimensão de continuidade, uma dimensão de eternidade. Isso é a brachá. E muitas vezes a gente está tentando, rezando, fazendo brachá, a gente não está vendo na hora os resultados. Mas a tefilá, as coisas espirituais, a dimensão deles é muito mais para frente, muito mais, tem vezes até, não nessa geração, mais gerações, porque são coisas espirituais que não dependem do tempo. Conta uma vez, na época do Chazon Ish, Rav Yeshayahu Karelitz, ele morava em Bnei Brak, tinha um soldado que cada vez que tinha um pouco de folga do exército, ele chegava a fazer Shabbat com o Chazon Ish. Ele gostava muito, crescia muito espiritualmente. Ele queria também trazer o amigo dele do exército, que era totalmente kibbutznik, era longe da religião.
Então eu queria trazer ele para passar um Shabat com o Rav Yeshayahu Karelitz. Era difícil no início para aceitar, no final ele aceitou de ver o Shabat. Chegou um Shabat, depois chegou mais um Shabat. E pouco a pouco se aproximou, ele fez chuva, ele virou totalmente religioso. E esse amigo, esse kibbutzik que virou religioso, agora ele quer trazer também o pai dele, que não era nada religioso, e falar, você precisa vir uma vez, Shabbat com Chazon Ish, maravilhoso. O pai não queria, até que conseguiu trazer o pai. E aí, Motzei Shabbat, chegaram lá para falar com Chazon Ish. E o pai fala com Chazon Ish, de que cidade você é. Entenderam que estavam na mesma cidade. E quando esse pai estava pequeno, estava na mesma escola religiosa do Chazon Ish. Aí o pai fala para o Chazon Ish, olha, é incrível, mas eu tenho uma pergunta para você. Já que você sabe que a gente estava na mesma escola, eu aprendi Torá, aprendi tudo. E depois a gente acabou de sair do caminho. Eu me lembro muito bem de meus pais, que eram pessoas bem religiosas. Estavam rezando muito sobre nós. Que a gente vai voltar no caminho certo, que a gente não vai deixar o caminho. Eu me lembro muito bem na tefilá deles, as lágrimas da minha mãe. Estou te perguntando, sempre vocês falam que a reza é sempre aceitada. Hashem aceita as rezas. Ainda mais alguém que reza do coração. A coisa mais profunda, ainda mais chorando. Então, onde foi essa reza dos meus pais? Olha, eu saí totalmente de caminho, estou no kibbutz, não estou cumprindo nada. Então, cadê a reza deles? Cadê os bênçãos deles? Aí ele falou, Chazon Ish, você está me perguntando? Olha no seu lado, o seu filho. Como seu filho voltou. O que você acha? Como ele voltou para a religião? É por causa do mérito das rezas de seus pais, que rezaram, que abençoaram eles. Então, se abençoaram vocês, e no final, acabou acontecendo também com seu filho. Isso que a gente entende. As bênçãos, as rezas, muitas vezes não acontecem no momento, mas são uma dimensão de eternidade, continuidade, que mais para frente sempre vai ter frutos. Isso é a brachá. A brachá é uma pessoa que tem continuidade, ele mesmo está sendo abençoando. Isso é uma brachá verdadeira. Shabbat Shalom.